Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 14 de outubro de 2019. Vaticano mira a diversidade geográfica e cultural e multiplica novos santos. Com a canonização da religiosa baiana Irmã Dulce 1914-1992 em celebração neste domingo 13 no Vaticano, o país ganhará sua primeira santa brasileira nata. É quase impossível prever quais serão os próximos católicos do Brasil a terem sua santidade reconhecida pela Igreja, dizem especialistas, mas as últimas décadas mostram um caminho mais ou menos claro para os candidatos aos altares. A popularidade, é claro, ajuda muito. A presença espontânea da fama de santidade é essencial para que se postule a causa de um possível santo em Roma. Por outro lado, desde o papado de João Paulo II, 1978-2005, a tendência é o aumento da diversidade geográfica e cultural dos beatificados e canonizados, antes predominantemente europeus, o que tende a facilitar o caminho dos possíveis santos brasileiros. Também há uma valorização da santidade de pessoas comuns, que viveram sua fé no cotidiano. A gente pode dizer que esse é um conceito ostiliano da santidade, diz o padre Ismar Dias de Matos, referindo-se ao pontífice polonês Karol Wojtyła, o nome de batismo de João Paulo II. Matos faz doutorado em Ciências da Religião na PUC-MG sobre como o pontificado de Wojtyła mudou a dinâmica das canonizações. Com efeito, o Papa polonês proclamou quase 500 santos nas décadas em que liderou a Igreja Católica, enquanto apenas cerca de 300 pessoas foram canonizadas nos 3 séculos anteriores ao seu pontificado. E a tendência foi mantida e até ampliada por seus sucessores Bento XVI e Francisco. No caso do atual Papa, a lista já se aproxima de 900 novos santos, em parte por causa de canonizações coletivas. Um desses casos foi o que criou o maior número de santos brasileiros de uma tacada só, o dos 30 mártires do Rio Grande do Norte, massacrados por protestantes holandeses no século XVII. João Paulo II diminuiu a burocracia dos processos, fazendo com que, por exemplo, eles pudessem começar 5 anos após a morte do candidato, e não 50 anos, como era a regra antes. Mesmo assim, o Papa, se desejar, pode pular até esse período mais curto, explica o padre. Ao fazer essas mudanças, o Papa dizia que o mundo moderno precisava de santos e, quando visitou o Brasil, afirmou que o país também precisava deles. No fundo, é preciso responder a seguinte questão: qual é o sentido dessa causa de santidade no mundo de hoje? A qual necessidade essa canonização vai responder? Quais valores importantes para o homem de hoje ela traz? Diz o jesuíta César Augusto dos Santos, que atuou como vice-postulador no processo que levou à canonização do padre José de Anchieta 1534-1597, também membro da Companhia de Jesus. Nesse caso, afirma ele, vários percalços levaram à demora secular para que Anchieta fosse reconhecido como santo, entre eles a própria história complicada dos jesuítas, incluindo a expulsão deles do Brasil e a supressão da ordem pelo Papa. Em comparação com a de Anchieta, a causa da Irmã Dulce teve, é claro, andamento muito rápido. Além disso, seu trabalho de assistência aos pobres e marginalizados está muito próximo do ideal defendido pelo Papa Francisco para a atuação da Igreja. Em geral, o processo começa quando as dioceses e divisão regional da Igreja Católica, chefiada por um bispo, abre uma investigação para analisar a vida do possível santo, em geral a pedido de fiéis entre os quais já existe a crença nas virtudes daquela pessoa. O padre Ismar Matos conta ter participado desse pontapé inicial ao escrever a biografia do cônego Lafayette da Costa Coelho 1886-1961, até hoje venerado pelos habitantes do município de Santa Maria do Suaçuí, MG, onde está enterrado.
Em 21 de setembro, aniversário de morte dele, a cidade, que tem pouco mais de 10 mil habitantes, costuma receber o dobro de visitantes, conta ele. Nessa primeira fase, o candidato recebe o título de servo de Deus. Se os estudos sobre sua vida revelarem um alto grau de virtudes cristãs, sem desvios morais ou teológicos quanto às normas da Igreja, ele se torna venerável. Em geral, quando vem a confirmação de um primeiro milagre cura sem explicação médica clara realizado por intercessão do candidato, ou seja, na qual o fiel pediu que ele intercedesse junto a Deus pela cura, ele ganha o título de beato, ou seja, abençoado, que já é uma forma de santidade. Os beatos podem ser venerados no seu local de origem ou na ordem religiosa a qual pertenciam, se for o caso. Por fim, um segundo milagre leva à canonização. Uma forma de diminuir essas etapas é a declaração de que o candidato morreu como mártir, em defesa dos valores da fé. É o caso de Benigna Cardoso da Silva, assassinada em outubro de 1941 em Santana do Caririçê, aos 13 anos, ao se negar a ter relações sexuais com um adolescente da região. O Papa Francisco acaba de reconhecer seu martírio, o que deve levar à sua beatificação automática. O agressor foi preso e, 50 anos depois, voltou ao local para pedir perdão, conta José Luiz Lira, professor de Direito da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, e autor do livro A Caminho da Santidade. É um caso muito parecido com o de Santa Maria Goretti, menina italiana assassinada em 1902. Para que novas causas avancem, os três especialistas destacam a necessidade de que haja interesse e perseverança por parte dos locais de origem do candidato a santo, assim como a documentação exaustiva da vida e dos possíveis milagres dele e a divulgação de seu nome entre os fiéis, o que tende a popularizar a busca por sua intercessão. O santo também precisa ser alguém simpático, de certa forma, alguém com quem as pessoas consigam se identificar, diz Santos. Essa aceleração nas canonizações faz parte de uma estratégia da Igreja Católica para aumentar seus fiéis, pois vem perdendo espaço na Europa, nas Américas e tem se voltado para países menos tradicionais e principalmente a África. No livro Religião dos Espíritos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel comenta sobre o materialismo. Não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do Espírito. Assestam telescópios na direção das galáxias, e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente, e atestam que o homem não passa de símil complexo, sem maiores possibilidades de evolução. Dizem que estamos longe de equacionar os problemas do destino e do ser, e estabelecem padrões para a genética humana, tomando por alicerce o comportamento de drosófilas e de ratos nas atividades reprodutivas. Asseveram que é preciso plasmar elites de condutores, e dirigem-se à mocidade acadêmica subtraindo-lhe as noções da alma, à feição de sorridentes carrascos da responsabilidade moral. Destacam o imperativo da solidariedade, e preconizam a sumária eliminação dos que nasçam doentes ou incapazes. Proclamam-se campeões da liberdade, e desprezam quem lhes não aceite o figurino mental. Recomendam a investigação das questões do espírito, e injuriam as inteligências sinceras e desassombra das que a elas se afeiçoem. Aconselham o respeito às religiões e, em vez de ajudá-las no apostolado de amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência, a golpes de sarcasmo sutil. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência matriz do progresso será sempre, no mundo, a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade.
Referimos-nos aos epicuristas de todas as épocas, sejam eles autores de fulgurantes pensamentos destrutivos, enalentados livros sobre a natureza, ou meros conversadores de salão, interessados nas sensações inferiores, a detrimento da sublimação íntima. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente, mas, para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Na Revista Espírita de setembro de 1858, Allan Kardec esclarece sobre a propagação da doutrina que ele iniciara a codificar com o lançamento em 1857 do Livro dos Espíritos, para acabar com o materialismo. Afirma o codificador, podemos distinguir, na propagação do Espiritismo, 4 fases ou períodos distintos: 1 da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. 2 o da observação, no qual entramos, e que podemos chamar também de período filosófico. O Espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade de doutrina e constituindo-se em ciência. Virão em seguida 3 o período de admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. 4 o período da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessas ideias, entrará num novo caminho moral. Desde hoje essa influência é individual, mais tarde agirá sobre as massas, para a felicidade geral. Assim, de um lado, eis uma crença que, por si mesma, espalha-se pelo mundo inteiro, a pouco e sem os meios usuais de propaganda forçada. Por outro lado, essa mesma crença finca raízes não nos estratos inferiores da sociedade, mas na sua parte mais esclarecida. Não haveria, nesse duplo fato, algo de muito característico e que devia fazer refletir todos quantos ainda consideram o Espiritismo um sonho vazio? Ao contrário de muitas outras ideias que vêm de baixo, informes ou desnaturadas, não penetrando senão com dificuldade nas camadas superiores, onde se depuram, o Espiritismo parte de cima e só chegará às massas desembaraçado das ideias falsas, inseparáveis das coisas novas. É preciso convir, entretanto, que, entre muitos adeptos, existe somente uma crença latente. O temor do ridículo entre uns, e noutros o receio de melindrar certas susceptibilidades os impedem de proclamar em alto e bom som as suas opiniões. Isso é sem dúvida pueril, entretanto, nós os compreendemos perfeitamente. Não se pode pedir a certos homens aquilo que a natureza não lhes deu a coragem de desafiar. O que dirão disso? Porém, quando o Espiritismo estiver em todas as bocas, e esse tempo não está longe, tal coragem virá aos mais tímidos. Sob esse aspecto, uma mudança notável já vem se operando desde algum tempo, fala-se dele mais abertamente, já se arriscam, e isso faz abrir os olhos dos próprios antagonistas, que se interrogam se é prudente, no interesse de sua própria reputação, combater uma crença que, por bem ou por mal, infiltra-se por toda parte e encontra apoio no ápice da sociedade. Assim, o epíteto de loucos, tão largamente prodigalizado aos adeptos, começa a tornar-se ridículo, é um lugar comum que se torna trivial, pois em breve os loucos serão mais numerosos que as pessoas sensatas, havendo mais de um crítico que já se colocou do seu lado. Finalmente, é o cumprimento do que anunciaram os espíritos, ao dizerem os maiores adversários do espiritismo tornar-se-ão seus mais ardorosos partidários e propagandistas.
A respeito da influência do Espiritismo no progresso, esclareceram os Espíritos no Livro dos Espíritos, pergunta 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de outubro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.